o tempo de Deus hoje? Qual é esse tempo? O tempo que eu adoro, que eu busco a face do Senhor e que eu entrego minha vida todos os dias ao Senhor. E nesse decorrer desse processo, a gente vai seguindo rumo às promessas que vão se cumprir no tempo de Deus, tá bom? Espero que esteja todos para entender. Nós estamos aqui num culto ao Senhor com o tempo de Deus. Eu já vou estar chamando a nossa irmã, Elaine Morton. Eu espero que nós juntas possamos adorar a Deus. Eu te convido a cultuar ao Senhor. Isso, irmã Renata, perseverar na oração. Você sabia que a nossa oração, ela nos conduz ao sobrenatural de Deus. Por quê? Eu creio que a irmã Elaine vai falar muito sobre tempo, mas a oração é muito importante, gente. A oração é fundamental para a gente poder alcançar e viver as promessas de Deus. Vou estar chamando a serva do Senhor, a irmã Elaine. Oi, irmã. Yáscara. Depois, quem sabe no finalzinho, a gente possa participar junto ao vivo. Pode ser bom, minha querida. Olá, queridas. Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia. Estão aí. Muito bem, glória a Deus. Muito bem-vindo. Que gostoso, querida, começar o dia assim, orando com as irmãs, né? Que bênção. Todo dia tem que ser assim mesmo, que a gente começa já entrando, acessando o sobrenatural de Deus para a nossa vida, trazendo de lá o que tem preparado para nós, né? Glória a Deus, obrigada pelo convite. Bom dia, gente. O nome da nossa irmã é Yáscara, é como está escrito, é um nome totalmente diferente. Minha grande amiga Yáscara, de tantos anos. Um beijo, Yá. Oi, irmã Elaine, eu quero aqui agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. Eu creio que através da vida da irmã, Deus vai nos orientar, nos ensinar bastante. E eu creio que vai agregar muito na nossa vida espiritual, nessa compreensão do tempo de Deus. Já orei pela sua vida, o Espírito Santo nos apresenta. Aleluia. Importante. Irmã Elaine, eu tenho um grupo que é pelo WhatsApp de oração, e quando eu pus o cartazinho, teve uma irmã que falou, eu conheço ela. É mesmo? Eu conheço ela. Eu falei, meu Deus, como Jesus é bom. Olha só. Irmã, ela está até aí conosco na live. Ela falou, eu conheço ela. Quem é? Dá um oi aí. Irmã, muito obrigada por aceitar. Evanilda, que a chama. Evanilda, uau! Tenha liberdade, fica à vontade em nome de Jesus. Que legal, glória a Deus, gente, que bom. Ah, tá, de Gileade, glória a Deus, olha só, mas aqui de São Paulo então, né, Evanilda? Aleluia, glória a Deus, a irmã Luciene tá lá em Minas. Juiz de Horizonte, não? Juiz de Fora, olha só, gente, que demais, né, que ferramenta que nós temos aqui para falar para as nações, né, pela internet. As pessoas dizem que a internet é do diabo, é nada, a internet é nossa, vamos usar essa ferramenta, vamos tomar posse dela para nós e vamos usar para isso, para já amanhecer abençoando as nações, amém? Nós estamos aqui hoje para falar sobre o tempo de Deus, e uma das coisas assim mais, o grande paradigma sobre o tempo de Deus é que é tão difícil esperar o tempo de Deus. Por quê? Você já reparou, Luciene, você que atende muita gente, querida, se você falar para uma pessoa que chega para você, que nem a nossa querida Camila, que estava aqui, né, ora por mim, eu estou precisando de uma porta de emprego, e você fala assim, vamos esperar no Senhor, irmã. Confessa, gente, dá um desânimo, dá ou não dá? A pessoa fala assim, tá bom, vamos esperar. Ora por mim porque eu quero casar. Vamos esperar o tempo de Deus. Tempo de Deus, o tempo de Deus é muito demorado. Mas não é.
eu escrevi esse livro, que eu já vou apresentar para vocês aqui, O Poder da Aceleração Sobrenatural, que a irmã Luciene me chamou para falar do livro hoje, né? E claro que o livro está falando sobre o tempo de Deus. Está aqui o relógio aqui na capa, para você se lembrar que o tempo está passando. E que tempo é esse? As pessoas têm dificuldade de esperar o tempo de Deus porque pensam que o tempo de Deus seja demorado, mas o tempo de Deus não é demorado. Muito pelo contrário. Nós é que demoramos para entender os acontecimentos que Deus já escreveu a nosso respeito para o tempo que nós estamos vivendo. E aí Deus escreveu os acontecimentos A, B e C. E nós estamos orando pelo D, E, F, G. E aí fala, Deus não responde a minha oração. Por quê? Porque você não está orando de acordo com aquilo que Deus preparou para você para aquele tempo. Mas, Helene, como é que eu vou saber o que Deus preparou para mim? Eu quero falar, a irmã Luciene estava falando aí, eu me lembrei já imediatamente de um versículo que eu coloquei aqui, acho que é no primeiro capítulo, no capítulo 1 do livro, Livros de Deus publicados na Terra. Olha aqui, o primeiro capítulo do livro. E o que eu estou falando aqui, gente? Que nós éramos um livro escrito no céu. Até o dia que nós fomos publicados na Terra. O dia que você nasceu, o dia do seu aniversário, é o dia que você comemora, o dia que o Senhor te chamou à existência para essa terra, para cumprir os propósitos escritos naquele livro. E como que eu sei que existe um livro escrito com o nosso nome no céu? Existem milhares e milhares e milhares de livros no céu, e um deles tem o seu nome. Tem o seu nome Luciene, tem o seu nome Camila, tem o seu nome Yaskra, tem o seu nome Regman, todo mundo que está aí. E como que eu sei disso? Está escrito lá no Salmo 139. Eu vou tentar passar o máximo que eu puder aqui, o nosso tempo é pequenininho para falar tudo que está escrito aqui, né? Um livro de 240 páginas, mas eu vou passar uma introdução para você poder pegar a coisa aí no seu coração. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Ruth, minha querida, um beijo, Ruth. Olha só, Salmo 139, 16, 17 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Antes de qualquer deles existir. E como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. O que isso significa? Que Deus escreveu ao seu respeito cada dia. Bom dia, Keile, minha querida, Margarete. Que bom ter vocês aqui, gente, logo de manhã, né? Glória a Deus, que delícia. Olha só, Deus escreveu e não foi pouca coisa. A Bíblia está dizendo aqui, Davi está dizendo, como é grande a soma dos pensamentos de Deus ao meu respeito, no livro que ele escreveu sobre mim, sobre você. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Talvez aí na sua tradução esteja escrito assim: excedem os grãos de areia os pensamentos de Deus sobre o quê? Sobre mim, sobre você. E aí lá no Salmo 47, só para confirmar essa mesma palavra, está escrito assim: então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Então aqui está provado na palavra de Deus que Deus escreveu coisas a seu respeito. Milhares e milhares de coisas, porque excedem os grãos de areia. E aí eu te pergunto, o que será que Deus escreveu a seu respeito? Se você fosse escrever um livro, você que é mãe, se você fosse escrever um livro sobre a vida dos seus filhos, um livro para cada um livro com cada nome de cada filho, o que é que você escreveria? O que é que você colocaria lá no livro dos seus filhos? Eu vou te dar uma dica do que Deus escreveu a seu respeito agora. Jeremias 29, 11. Anota aí. Porque eu bem sei os pensamentos, os milhares que excedem os grãos de areia,
que tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para te dar o fim que você deseja. Uma vida abençoada, uma vida cheia de paz, pensamentos de paz. E aí, qual é o segredo agora do tempo de Deus? Agora que você já sabe que existe um livro a seu respeito e que existe milhares de pensamentos de paz, de bondade, de futuro, de uma esperança a seu respeito, o que é que você precisa saber? Que existe uma linha do tempo. Existe uma linha do tempo, do dia que você foi publicado na Terra. Porque, gente, isso também aconteceu com Jesus. Eu preciso, antes de falar da linha do tempo, eu vou falar. Fica à vontade. Eu tô à vontade aqui, irmã. Eu tô à vontade aqui, glória a Deus. Esse é o lugar onde eu mais me sinto à vontade, sabia? Falando das coisas do Senhor. Onde a gente mais se realiza é cumprindo aquilo que o Senhor escreveu a nosso respeito. Pode ter certeza disso. E eu conto aqui no livro o meu testemunho de como Deus me revelou o que Ele escreveu a meu respeito. Eu cheguei a ter visões, querida Luciene, em hebraico, e eu não sabia o que era aquilo. E eu falava, o que é isso? Parece uma coisa escrita. E eu desenhava aquilo que eu estava vendo. Para depois eu descobri a tradução e saber que era exatamente o que Deus tinha escrito a meu respeito. Todo o meu chamado, todo o meu ministério, o Senhor me mostrou livros inteiro escrito em hebraico, coisas impressionantes assim que eu conto no livro e que é muito interessante, gente. É muito bom poder compartilhar isso com vocês. Eu quero falar para vocês, antes de falar do tempo, deixa eu ver se eu acho aqui, achei. Lucas 4, 16 a 21, é aquele dia, conta aquele dia que o Senhor Jesus foi a Nazaré, e onde ele havia sido criado, né? E num dia de sábado ele entrou na sinagoga. E deram para ele o livro de Isaías. Deram para Jesus ler na sinagoga logo o livro de Isaías, gente. Que é o livro mais profético. Toda a Bíblia fala de Jesus, né? O Antigo Testamento revela Jesus o tempo todo. O Novo Testamento, então, totalmente. Mas o livro de Isaías, em especial, ele fala profecias muito claras a respeito do Filho de Deus, do Cordeiro Santo que haveria de vir, daquele que iria nascer e teria o governo sobre os seus ombros e tudo mais. E Jesus abre o livro de Isaías e lê que haveria um ungido do Senhor, que seria que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, levar vista aos cegos, libertar os cativos, proclamar a graça, o ano aceitável do Senhor. E aí Jesus leu aquilo, fechou, se astou, disse o quê? Hoje se cumpriu essa profecia. Hoje essa profecia se cumpriu, falando a respeito dele mesmo. Por quê? Porque o que Isaías estava falando sobre Jesus era o que estava escrito em um livro. Foi escrito um livro e ele veio e se cumpriu. Quando Jesus ainda era só um livro, vamos dizer assim, ele já era Deus, já era vivo, mas ele ainda era um verbo que se fez carne. E nisso nós nos assemelhamos a ele, porque nós também éramos um verbo. Palavras escritas por Deus num livro. E no dia que nós nascemos, no dia que nós fomos concebidos e começamos a ser gerados em carne, nós fomos chamados à existência na terra, assim como Jesus. E aí eu te pergunto, será que você e eu, assim como Jesus, estamos cumprindo na terra aquilo que foi escrito no nosso livro? Jesus disse, hoje se cumpriu o que foi escrito sobre mim, que eu levaria vista aos cegos, que eu iria anunciar o ano aceitável do Senhor, que o Espírito do Senhor estaria sobre mim. Hoje isso se cumpriu porque ele estava fazendo isso. Ele estava libertando os cativos, ele estava dando vista aos cegos e tudo mais que você já sabe que ele fez e cumpriu. E você e eu?
será que nós estamos fazendo isso? E se não estamos, por que não estamos? Porque não conhecemos, não sabemos o que Deus escreveu a nosso respeito. Então, hoje, eu quero te dar uma sugestão para você orar como eu orei durante tanto tempo, até que o Senhor começou a me revelar. Senhor, é uma oração muito simples, queridas, mas de todo o coração. Senhor, o que foi que o Senhor escreveu a meu respeito? O que é que está escrito no teu livro a meu respeito? O que é que tem para se cumprir? Eu quero saber quais são os propósitos que o Senhor escreveu a meu respeito, porque Deus não te colocou na terra a troco de nada. Você tem um propósito, você não está vivendo neste tempo, em meio ao coronavírus, em meio a tantas situações, no começo das dores, vamos dizer assim. Jesus logo vem, nós estamos preparando o tempo do Senhor voltar, a pressão da volta de Jesus. Você e eu não estamos aqui por acaso. Se o Senhor te colocou aqui neste tempo, isto é proposital. Você não nasceu por acaso, você não era uma página em branco. Sabe essa história de que quando a gente nasce, a gente é uma página em branco? É nada, nós já temos um livro inteiro escrito sobre a nossa vida. Nós precisamos saber o que é que está escrito neste livro. Como você vai saber? Pergunte ao Senhor, fale com Ele. Faça o que a Luciene estava fazendo agora há pouco. Orando. Jesus Cristo deixou aberto o acesso à sala do trono de Deus. Entre e pergunte para Ele. Você não precisa entrar diante do Senhor com medo, como Esther entrou arriscando sua vida. Será que o rei Assuero vai me receber? Olha, se eu morrer, morri, mas eu vou lá falar com Ele. Nós não vamos morrer, pelo contrário. Jesus já morreu para que nós tivéssemos esse acesso à sala do Pai. Então, entre e pergunte para Ele, Senhor, cadê o meu livro? Assim como o rei Assuero pediu um dia, eu não sei porque eu estou falando o rei Assuero aqui, o que interessante, né? Mas o Senhor sabe. Assim como o rei Assuero um dia pediu para os seus servos, para os seus empregados pegarem os livros para ler para ele, porque ele estava sem sono, eu creio piamente que o Senhor tirou o sono dele naquela noite. E o servo, quando lê os registros a respeito de Mardoqueu, ou Mordecai, né, dependendo da tradução, ele soube que ele havia salvo a vida do rei. E ele falou, peraí, não foi feito nada, não foi dado nenhuma recompensa para ele, não está no registro nenhuma recompensa. E o servo falou, não foi feito nada mesmo. Ele falou, não, vamos recompensá-lo. Então, peça, querido, querida, entre na sala do trono e peça para o Senhor, Senhor, pede para um anjo teu pegar o meu livro lá na biblioteca do céu, vamos ver o que está escrito lá a meu respeito, de repente tem uma recompensa para mim lá, de repente tem um propósito, tem algo que o Senhor quer fazer neste tempo, eu ainda não entendi, me revela, o Espírito Santo está em você para te revelar os segredos de Deus a seu próprio. Você quer saber os segredos de Deus sobre quem? Sobre outra pessoa? Queira saber sobre você, para que se cumpra na sua vida. Às vezes a gente fica se comparando com outras pessoas. Aquela pessoa é tão abençoada. Nossa, aquela pessoa Deus abençoa. Por que não me abençoa? Talvez ela tenha buscado e você não. Agora eu vou falar do tempo. Nossa, se deixar eu falar, eu vou ficar até as 3 horas da tarde falando, hein? Olha só. Já tô anotando, ó. Tá anotando, né? Eu gosto que o pessoal vá anotando, parece aula, né? Glória a Deus. Olha só, gente. Existe uma linha do tempo, como eu estava dizendo. O Senhor escreveu um livro que estava lá guardadinho no céu. Vamos supor que esse daqui seja o seu livro. Estava lá guardadinho junto com outros livros. E aí você foi concebido. Então o Senhor tirou esse livro da prateleira e agora ele começou ele chamou a existência. O primeiro capítulo da sua vida, você foi concebido. O segundo capítulo, nasceu. Por exemplo, meu livro foi publicado. Olha, gente, olha que coisa tremenda. Quando você começa a discernir os tempos de Deus, o que acontece?
Eu nasci no dia 25 de fevereiro de 1974. E quando foi, eu não poderia imaginar, porque a editora e a gráfica tem todo um processo, né? A gente não sabe que dia que o livro vai chegar para você, não sei. Não dá para, assim, eu tenho uma previsão, mas o dia, exatamente o dia, não tinha como dizer. As pessoas me perguntavam, que dia que o livro vai estar na sua mão? Não sei. Preciso que esteja na minha mão para depois eu te falar. E sabe que dia que o livro chegou na minha mão, querida? No dia 25 de fevereiro. Exatamente no dia do meu aniversário. Você acha que isso é por acaso? Eu não poderia supor isso, eu não poderia programar isso. Nem a editora, nem a gráfica, ninguém poderia saber disso. E quando a editora me falou, a gente vai te entregar o livro quinta-feira. Eu falei, quinta-feira? Pode ser? Eu falei, pode. Comecei a dar risada, porque era exatamente o dia do meu aniversário, dia 25 de fevereiro, o dia que o livro chegou na minha mão. Porque eu fui publicada no dia 25 de fevereiro, eu fui publicada na Terra. Tá dando para entender? E aí... Meu Deus. Existe essa linha do tempo. Quando você nasceu, até o dia determinado do seu tempo na Terra. E o que eu tenho orado nesses dias a respeito das pessoas que estão contaminadas com o coronavírus é, Senhor, não permita que elas sejam ceifadas da terra antes do tempo. Porque existe um tempo determinado para nós na terra, que é um tempo tão pequenininho, tão curtinho se comparado à eternidade. Mas o Senhor nos colocou para este tempo, e dentro desta linha do tempo existem propósitos determinados. Desde a infância, Jesus foi cumprindo propósitos, até que ele começasse oficialmente o seu ministério e cumprisse até o final. E nós precisamos entender isso, precisamos buscar saber quais são esses propósitos e alinhar as nossas engrenagens, as engrenagens do Cronos, que é o nosso tempo natural, com o Kairos, que é o tempo de Deus. Queridas, o tempo de Deus não é demorado. Quando você ora, quando você entendeu qual é o propósito, e você ora sobre o propósito, a sua oração é respondida imediatamente. Aleluia. Lembre-se quando Ana orou pedindo um filho para o Senhor. Ela não tinha um propósito, ela só queria ter filhos. Porque a outra esposa, naquela época, o marido tinha mais de uma esposa, né? A outra esposa do seu marido tinha um monte de filhos já e ela não tinha nenhum. E era muita humilhação para as mulheres naquela época. Era terrível, era uma das coisas mais horríveis que poderiam acontecer, era uma mulher não ter filhos naquela época. Então ela orava e orava e orava e orava e orava e chorava aos pés do Senhor, até o dia que ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver-lhe para ti, eu vou consagrá-lo ao ministério. E o Senhor falou, agora você está orando propósito. Agora você juntou o Cronos com o Kairos, você juntou o propósito da sua vida com o propósito que eu tenho na sua vida. Você vai ser mãe de um profeta poderoso na terra. E foi aí que Samuel nasceu. E como Deus não faz só o que a gente pede, ele faz sempre muito mais, ela também teve outros filhos. Entende, queridas? Então, nós precisamos tirar da nossa mente essa ideia de que o tempo de Deus seja demorado. Você vai ver aqui no livro muitos textos, vários versículos que eu deixei mostrando como que os anjos se movimentam, como que o céu funciona. E quando a gente ora falando assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é porque no céu as coisas acontecem imediatamente. Quando Deus dá uma ordem para um anjo a seu respeito, você acha que o anjo sai como? Para obedecer o Senhor a seu respeito. Você acha que ele fala assim, tá, já vou, peraí que eu vou tomar um café, daqui a pouco eu vou lá. Meu Jesus. Peraí, já vou, é palavra terrena só. Não existem essas palavras no céu. Não existem. Quando Deus fala
vai lá cuidar daquele filho, daquela filha, os anjos, eles saem como um relâmpago. Você vai ver na palavra de Deus diversos versículos. Se eu achar aqui, eu já passo alguns para vocês. Deixa eu ver. Meu Deus. É que é muita coisa aqui, gente. Aqui, ó. Achei. Nossa, abri na página. Uau! Ô, glória! Ó, eu vou deixar uns textos aqui para vocês procurarem. Esse daqui não tá falando do anjo, não. Tá falando do tempo. Ó. Isaías 58:8, um versículo tão propício para este tempo que estamos necessitando de cura sobre a terra. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará como apressadamente. Isso é demorado? A tua cura, eu quero declarar para você e para as pessoas que você conhece, talvez até da sua família, que estejam contaminados com coronavírus. Isaías 58:8. A tua cura brotará apressadamente, surpreenderá os médicos vão ficar sem saber e entender o que aconteceu. A tua cura brotará apressadamente, porque o tempo de Deus não é demorado, não. Olha aqui, deixa eu ver se eu acho aqui outro versículo para você entender que o tempo de Deus é rapidíssimo, é veloz. O tempo de Deus não só não é demorado, como é veloz. Aqui tem um capítulo específico aqui, queridas. Deixa eu ver aqui se eu acho. Mas, enfim, aqui, muito bem. Ezequiel 1:14, aqui sobre os anjos, achei. Segura aí, que eu vou falar como é que os anjos se movem, você vai ficar impressionada. Eu quero que você nunca mais esqueça disso. Ezequiel 1:14, os seres viventes faziam o que na visão de Ezequiel? Corriam. Confira na sua Bíblia depois, Ezequiel 1:14. Os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Era tão rápido, Aleluia. Parecia um relâmpago. Você já viu, Luciene, quando você vê um relâmpago, se você estiver num lugar alto, assim, der um relâmpago, e você tiver alguém do seu lado, você falar, olha aquele relâmpago. A pessoa vê, a pessoa não vê. Não dá tempo de você falar, olha aquele relâmpago, não dá tempo de tão veloz que é. Assim se movem os anjos de Deus, é tão veloz que Ezequiel fala, foi como um clarão de relâmpago a velocidade que eles corriam. Deixa eu ver outro aqui. Mateus 24:27 fala, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quem tiver esperto vai, quem não tiver, ó, cadê, já foi. Foi tão rápido que foi que nem um relâmpago. Eu quero achar mais aqui sobre os anjos. Salmo 144:6, para você que está anotando e vai conferir depois. Arremessa seus raios e dissipa os adversários, envia as tuas flechas e desbarata-os. Que raios são esses? São os anjos do Senhor, os relâmpagos, que saem como relâmpagos. E tem tantos outros, gente. Quando os anjos desceram ali no túmulo de Jesus, eles tinham aparência de relâmpago, eles desceram, eles se assentaram e teve um terremoto. Eles só se assentaram e teve um terremoto. Imagine vocês, que seres são esses que nós temos à nossa disposição? Mas a gente fica falando assim, ai Senhor, essa situação está muito difícil, Deus. Ai Senhor, ajuda. E Deus está falando assim, os anjos estão aí para servir vocês. Clame para que o Senhor dê ordens aos seus anjos a seu respeito, porque a Bíblia diz isso. O Senhor dará ordens a seu respeito, aos anjos, para você sequer tropeçar em alguma pedra. Então, olhe para o alto, olhe para as coisas lá do alto, onde Cristo habita, sentado à destra de Deus, e já colocou você também lá sentado juntamente com Ele.
Entenda que se as coisas não estão acontecendo é porque você ainda não discerniu os tempos. Você precisa discernir os tempos de Deus a seu respeito, os acontecimentos que estão previstos para este tempo, que estão determinados, e aí você vai fazer o quê? Chamar a existência. Você vai entrar no sobrenatural de Deus pela oração, como a nossa irmã estava fazendo aqui, pela oração, pelo novo e vivo caminho, você vai adentrar os depósitos do céu e você vai chamar a existência. Senhor, o que foi que o Senhor determinou para a minha vida agora? Eu chamo a existência. Aqui no livro eu vou explicar para você sobre as sementes que você plantou e não brotaram. Coisas que você orou lá 20 anos atrás e nunca aconteceu. Por que que não aconteceu? É hora de você conhecer o poder da aceleração sobrenatural e proclamar sobre essas sementes este poder para que elas venham à existência. Vai ser tão rápido, tão tremendo que você sequer vai ver o processo da semente. Quando você chamar a existência, você não vai ver uma sementinha brotando, depois um raminho, depois uma arvorezinha, até a estação do fruto, não. Você vai profetizar e vai colher o fruto imediatamente, porque é assim que funciona quando as coisas estão atrasadas e você aplica o poder da aceleração sobrenatural, que eu explico aqui no livro passo a passo, como é que funciona esse trâmite, né? Como é que funciona essa oração sobre as sementes que não brotaram. Se há coisas na sua vida que já deveriam ter acontecido e ainda não aconteceram, você precisa conhecer o poder da aceleração sobrenatural para que elas venham à existência, para que você chame a existência. Olha, nós podemos e devemos orar uns pelos outros. A Bíblia diz para nós carregarmos as cargas uns dos outros. A Bíblia fala do poder da intercessão, que vale muito em seus efeitos. A Bíblia fala da concordância, de quando os irmãos estão unidos em comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção. Mas, apesar da oração coletiva, da intercessão, eu quero te dizer algo. Você tem um poder na sua mão, você tem uma espada do Espírito na sua boca para profetizar, não só sobre a vida de outras pessoas, mas sobre a sua própria vida. Mas muitas vezes, querida, você é uma missionária que intercede por pessoas, você sabe disso. Quantas e quantas vezes eu falo de mim também. Eu aprendi isso pelo muito que sofri, até entender. Eu conto meu testemunho aqui no livro, a situação que eu estava quando o Senhor me revelou essas coisas. E como isso transformou a minha situação e a minha mente, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Então, nós temos um poder na nossa mão, na nossa boca, que nós usamos muitas vezes como missionárias, como intercessoras, sobre a vida de outras pessoas, que é o poder de profetizar. E sobre a nossa vida, muitas vezes a gente não profetiza. Quantas vezes você como missionária, você como pastora, você como intercessora, quantas vezes você profetizou sobre a sua vida? Senhor, eu profetizo que na minha vida vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu profetizo que eu vou trabalhar naquela empresa, eu profetizo que o meu marido vai ser um sacerdote no lar, eu profetizo, Senhor, que eu vou estar pregando naquele púlpito e naquele, eu profetizo que o povo que o Senhor reservou para me ouvir chegará a mim. Começa a entender o que Deus escreveu a seu respeito. Você tem um dom. Você tem o dom de pregar a palavra? Profetize sobre ele. Eu profetizo ativação dos dons, de tudo que o Senhor gerou, escreveu para mim. E vai, irmã, entra no sobrenatural de Deus, na quarta dimensão do reino do Espírito e profetiza sobre a vida das outras pessoas também, mas sobre a sua vida também. E antes até sobre a sua vida, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Se eu continuar falando aqui, eu não sei nem que tempo que a gente está, se dá tempo ainda de falar mais alguma coisa.
Mas eu quero... Tá baixinho o seu volume para mim? O que acontece? O meu celular ficou tocando. Ah, tá. Meu celular tocou, aí agora até o seu áudio está bem baixinho para mim. Eu já aumentei aqui, mas não está aumentando, mas porque o celular está tocando. Acontece isso também. Eu também não lembro de pôr no não perturbe, né? O meu também tocou aqui. Fica baixinho. Na verdade, o meu tocou um alarme aqui. A gente tem sempre que pôr no não perturbe, né? Na hora da live. Eu também esqueço de fazer isso. Mas tá dando para ouvir. Que bom, glória a Deus. Eu espero que... Eu já falei um montão de coisa aqui, né? Eu espero que essas informações tenham trazido para sua mente, para o seu entendimento, a verdade de que o tempo de Deus, ele não é demorado. Esperar no Senhor não é para ser algo demorado. Isso é um paradigma, uma mentira que foi inserida na mente do povo de Deus, de que o tempo de Deus seja demorado. Não é. Nós é que somos muito vagarosos. Nós é que demoramos para entender os propósitos. Quando a gente está numa prova, está no deserto, a gente acha que Deus está castigando a gente, que Deus esqueceu da gente. Ontem eu estava gravando uma aula, estava dando aula aqui, essa semana, e estava falando do livro de Oséias, quando Deus fala, eu vou atrair novamente, acho que é Oséias 2,14, se não me engano. Ele fala, eu vou atrair novamente a minha igreja para mim. Eu vou levá-la para o deserto, e ali no deserto eu falarei ao seu coração, eu falarei do meu amor. Deus não leva ninguém para o deserto para castigar. Se você está no deserto, porque Deus quer falar ao seu coração e quer falar do seu amor por você. Então não se sinta esquecida, acho que Deus me esqueceu aqui nesse deserto. Não, Ele quer que você não tenha distrações, Ele quer que você ouça a voz dEle com o seu coração. Então aproveite, desfrute do processo do deserto. Amém, queridas? Oh, Jesus, maravilhoso. As meninas estão falando aí para salvar a live, né? E eu quero também falar para você, é que eu não sei que hora que começou aí, acho que foi 9 e pouquinho, né? 9! Nossa, meu Deus, a gente tem que encerrar, senão não vai dar para salvar a live. Olha, entre no meu Instagram aí, @elaine.mota.ministério, Mota com 2 T's, para você adquirir pelo direct, diretamente comigo, o livro Poder da Aceleração Sobrenatural. Eu mando aí para sua casa. O da Ruth deve estar chegando aí hoje, hein, Ru? Que já foi pelo correio, deve estar chegando hoje aí, provavelmente entre hoje e amanhã já deve chegar. Então, desfrute de tudo que o Senhor me ensinou em meio ao deserto e que eu coloquei nesse livro para abençoar a sua vida, para encaixar, fazer conexão das engrenagens, olha aqui, das engrenagens do tempo natural com o tempo sobrenatural de Deus para a sua vida. E você vai ver lá também no meu Instagram, eu disse que estava dando aula essa semana, nós encerramos uma turma essa semana do curso Abrindo Cativeiros. E vou abrir novas inscrições agora para uma nova turma. O curso é totalmente online, você pode fazer da sua cidade. As inscrições também serão aqui no meu Instagram, você vai ter todas as informações. Então me segue, fica atenta, porque já eu vou abrir nova turma para trazer libertação aos cativos, de cativeiros emocionais, financeiros, sexuais, familiares. Tremendo curso, você pode aproveitar, não pode perder, é um valor acessível, você pode fazer até 12 vezes, é menos de R$500. Então, a intenção não é ficar vendendo o curso, a intenção é levar cura e libertação para você. Amém? Amém. Então é isso, querida. Muito obrigada por essa oportunidade. Estou preocupada com o nosso horário. Não, eu estou aqui maravilhada, né? É interessante, eu estou desejosa pelo livro. Depois vou entrar no direct, eu quero, com certeza. E eu estava madrugada fazendo uma reflexão, né, sobre o tempo, né, o tempo de Deus, o nosso Cronos, que é o tempo que nós entendemos,
E, irmã Elaine, como minha mente abriu. Sabe? É assim, não é abriu, é como se a gente olhasse de outra forma quando nós entramos na perspectiva do entendimento do tempo de Deus, né? Desse Deus eterno, nosso El Elon. Mas eu tô assim, maravilhada. Glória a Deus. Porque assim, a gente fala muito de tempo, né? Nós temos numa fase, fala-se muito de promessa, e nós muitas das vezes entendemos o tempo de Deus, né? Muitas das vezes como vagaroso, mas o nosso entendimento acerca de Deus que é vagaroso. A verdade é essa. E quanto nós mais entendemos e compreendemos Deus, mais próximos estamos da promessa. Então, assim, eu fiquei maravilhada pelo pouco, né? Eu gosto muito de estudar, não que seja estudiosa, mas eu anoto tudo, gosto de anotar tudo. E como abriu, assim, mais a minha mente acerca disso, e me aguçou mais a aprender acerca do tempo de Deus. Então, que Deus continue abençoando a tua vida. Amém, querida. Você vai falando e a gente vai realmente tendo entendimento. Glória e causa em nós uma perspectiva de aprender mais. Eu tenho certeza que esse livro é muito abençoado e ele vai abençoar muitas vidas, né? E Deus, ele tem, né? Como ele você já nos orientou bastante, Deus está ali, né? Através daquilo que ele determinou para a sua vida, você está ali partilhando conosco. Então, eu me sinto honrada em Deus por poder lhe receber. Dizer que nós, as mulheres florescendo pela fé, onde é a igreja do Senhor, estamos muito felizes pela sua participação e eu deixo as portas abertas para quando você puder estar conosco, me manda ali uma mensagem, Luciene. Quero trazer algo para vocês e as portas estão abertas. Tá? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te agradeço a oportunidade. E entrem lá no direct, solicitem o livro que eu vou mandar autografado com o maior carinho para vocês, tá bom, queridas? Para você também. Eu vou também pedir o meu. Deus abençoe, abençoe a tua vida. E nós estamos aí. Vamos continuar em contato, frutificando por reino de Deus. Tá Amém. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Deus abençoe, queridas. Um beijo e até a próxima. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima. Paz. Obrigada. Oh, glória. Deus poderoso. Irmãs, só apertar no xizinho. Você consegue daí? Lá em cima, né? Isso. Aí, pronto. Viu? Oh, Jesus poderoso. Gente, que coisa maravilhosa. Que calma para ensinar. Que maravilha de Deus. Olha. Eu deixei para vocês, está fixado o Instagram, tá? Da irmã Elaine Mota. Gente, eu tenho certeza que nós aprendemos muito. Ela deu uma pincelada, eu tenho certeza que o seu coração, como o meu, estamos aí querendo conhecer desse tempo de Deus. Muitas das vezes, nós temos levado o tempo como uma tortura, mas nada disso, gente. Nós precisamos compreender isso. Vou deixar salvo, irmã Elaine. Nós precisamos compreender esse tempo de Deus, né? Deus já escreveu a nossa história. Que coisa maravilhosa. Eu estou, assim, muito, muito, muito feliz. Eu não esperava menos, eu sabia que Deus ia fazer algo diferenciado em nosso meio. Sempre ore pela irmã Elaine Mota, para que Deus continue, né, abençoando a vida dela, para ela abençoar vidas. Porque Deus, quando nos abençoa, é no sentido de nós abençoarmos mais vidas. Então, que Deus continue abençoando ela. A todas vocês que estiveram conosco, olha, Deus abençoe a tua vida. Que você busque entendimento. Gente, compre o livro, tá? Entre no direct ali no Instagram, chama a irmã Elaine no direct, que ela envia o livro. Gente, eu acho de necessidade nossa como igreja ter esse livro,
Por quê? Vai nos ensinar, e tudo que nós vamos ler no livro, tem vários versículos, vai te levar à condução e o aprendizado da palavra de Deus. Eu sempre falo isso, gente, nós precisamos aprender a palavra. A gente não está em termos de crítica, nada disso, mas nós estamos vivendo uma época que muitas das vezes as pessoas não querem mais conhecer a palavra como um todo. Nós queremos, né, vivemos uma época que todo mundo quer aquele fast food espiritual. Eu sempre falo muito nisso. Quer receber promessas, quer receber milagre, mas não quer conhecer, não quer ter intimidade com Deus, não quer conhecer as escrituras sagradas. E nós precisamos ser um diferencial. Nós precisamos conhecer as escrituras, conhecer o nosso Deus, Deus se revelar, todas as coisas no tempo do Senhor, aonde nós vamos entender tudo que Deus já planejou para nós. Nós vamos entender tudo que Deus tem para a nossa vida. Então, quando Deus me deu esse Instagram, gente, vocês que estão conosco a primeira vez, é com esse intuito, essa prioridade de conhecer mais a Deus. Não por tudo, não só para Deus fazer. Talvez eu possa falar para você, irmã, fala um milagre, Deus vai fazer isso, irmã. Deus é Deus, Ele é tudo, Ele é Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Cabe a nós conhecer ao Senhor, tá? Não é então porque Deus pode fazer. Nós precisamos conhecer ao Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças.